Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Agora falando da final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Mas antes de entrarmos no jogo, que o Fluminense venceu o primeiro por 2-0 e tem uma boa vantagem para amanhã, Flamengo acertou hoje a contratação do goleiro Santos. Pagará o Atlético Paranaense cerca de 3 milhões de euros e o Santos chega por volta de 9 da noite daqui a pouquinho no Rio de Janeiro. Amanhã fará exames, assinará contrato e ainda dará tempo de ser inscrito para participar da Libertadores da América. Foi um pedido do Paulo Souza. Ele queria um goleiro e queria o Santos. Santos é o novo goleiro do Flamengo, Calçado. Bom, essa é o Flamengo, uma coisa é você decretar o que vai acontecer, outra coisa é você ser o observador do que está acontecendo. E essa posição do gol é uma posição que ela ficou aberta, né? Sem a capacidade hoje do Diego Alves jogar o que já jogou. E aí ele pega um jogador, pede um mais experiente, um nome que tem até aparecido em seleção brasileira. Então o Flamengo está trazendo um jogador do mercado que ainda pode até evoluir e vai jogar por um bom tempo com a camisa rubro-negra. Então assim, é uma boa contratação do Flamengo no mercado brasileiro. Existe um Flamengo em mudança. É sempre assim. Foi lindo o que fez Jorge Jesus, só que aquele Flamengo, digo isso toda vez, fala muito. Aquele Flamengo ficou na história. Já era. Flamengo que enfrentou Fluminense, dos titulares, tinha 4 titulares, Jorge Jesus, só 4. Tinha Arão, tinha Gabigol, tinha Felipe Luiz. Bruno Henrique. E Bruno Henrique, isso. Que entrou no decorrer do... Acabou aquele Flamengo. E aí você ainda tem a transição, pode ser física, pode ter a idade, o tempo, de jogadores que também podem não estar voltando. Por exemplo, Felipe Luiz. Felipe Luiz... ele não está jogando nesse momento o futebol que ele já jogou. Isso é em função de mudanças da estrutura do Flamengo do Paulo Souza, da idade que já avançou, de hora que o time pegar no breu e ele vai junto. Como é que é? A gente sabe, você tem que olhar e falar assim, existe um problema ali. Né? Como resolver, o treinador vai ter que fazer isso. Então, é um Flamengo num processo de mudança, com um baita elenco. Mas no processo de mudança é tão intenso, Pascoal, que você tem o Marinho que está procurando o lugar dele. E quando você escala o Marinho numa que ele nunca jogou, porque ele é um cara, no Santos jogou dentro daquilo que ele pode fazer, do conforto. Vai lá direito, para dentro, pancadão. Você fala, Marinho, agora vem aqui na esquerda que pode dar certo? Pode. Mas não é assim para quem passou quase uma vida jogando da mesma forma. Então tem um Flamengo no processo de mudança, o Santos entra nessa e outras alterações na equipe, mas o Paulo Souza, a torcida está esperando uma resposta. Inclusive, nas contratações. O Flamengo não está parado. Pascoal, é isso, né? Nós vamos mostrar agora uma tela com as contratações do Flamengo nesta temporada, o que ilustra o comentário do Calçade. Fabrício Bruno, zagueiro, virou titular. Marinho está buscando um lugar na equipe. Ayrton Lucas ainda não estreou, lateral esquerdo. Pablo, zagueiro, será titular. E o Santos, goleiro, vem para ser titular. Falta anunciar, mas o Flamengo já acertou a contratação. Desses aí, Santos, o goleiro, vai ser titular. O Santos é um baita goleiro. Baita goleiro. O Pablo, não tem como o Pablo não jogar. Com todo respeito a todos os zagueiros do Flamengo. Não tem como o Pablo não jogar na zaga do Flamengo. Não tem. O Ayrton Lucas vai ser o ala pela esquerda. E o Fabrício Bruno vai brigar por uma vaga na zaga do Flamengo. Ele tem jogado bem, né? Vai brigar, tem uma lesão, não sei se vai jogar. Sim, vai jogar. Vai jogar? Vai jogar. E o Marinho vai brigar por uma situação de ser... Desses contratados, o que tem menos chance de ser titular é o Marinho? É o Marinho. É o Marinho. Hoje? Nesse sim. Nesse panorama, sim. Agora, o Flamengo, o Calçade falou uma verdade, o Flamengo está fazendo uma modificação de elenco com um elenco muito bom e trazendo outros jogadores de excelente qualidade. Esses caras aí que estão aí, todo mundo queria o Marinho. O Marinho não foi para o Palmeiras no começo do ano, no ano passado, e todo mundo sabe que o Santos não quis fazer negócio com o Palmeiras, perfeito? Esses outros jogadores todos
Esses caras jogam bola, gente. Sem Já dúvida. pensou esse Ayrton Lucas jogando de lateral esquerdo, de ala pela esquerda, como ele gosta de jogar? Com uma sustentação de 3 zagueiros? É um bom jogador, sem dúvida. Poxa vida, ele tem muita qualidade técnica, bate bem na bola de média distância, dá para criar uma opção. O Flamengo tem laterais pela direita? Tem laterais, no plural eu estou falando, hein? Sim. O Flamengo tem volantes, eu estou falando no plural. Sim, Não tem. o Flamengo, meia é que sofre. Precisa arrumar alguém para a vaga do debochado, do Arrascaeta. Sim, agora, Aí, sim. só que eu vou falar uma coisa, Sim, você pois sabe não. o que eu penso a respeito Pois disso. Vai ter um imperador chegando. Vai ter, Arturo primeiro e único. Ele vai chegar. Ele vai chegar? Claro, ele quer jogar no Flamengo, João. É. Ele disse, farei todo o possível para jogar no Flamengo. Pode pagar 2 mariolas que eu venho. 2 Mariari, uma caixinha de bala de goma, ele está jogando no Flamengo. Se ele aceitar isso, ele vem. Agora, o que eu quero falar é o seguinte com o Jean Oddi. Diego Alves, está ali, ó. Histórico goleiro do Flamengo. Mas com a chegada do Santos, a gente pode dizer que praticamente acabou a passagem, a era do Diego Alves no Flamengo. Ele vira agora o 3º goleiro já. Acho que sim, não só pelo fato de que hoje ele é o reserva, né? Mas, em geral, você tem 2 goleiros maiores por pouco tempo, né? O cara que não aceita... O Diego nem parece estar muito satisfeito com a reserva, não parece estar aceitando esse banco de reserva. Aí chega um cara bem maior do que o Hugo, né? Acho que não tem discussão em relação a isso. Nós estamos falando do goleiro no Brasil, que na hora que o Everton foi cortado, o Santos foi convocado. Medalhista olímpico. Então é goleiro de seleção brasileira, é goleiro medalhista olímpico, tudo bem. Pode até ter torcedor que desconfia das qualidades do Santos, considerando que você... Mas... Em relação ao que o Flamengo pode hoje contratar, o que tem à disposição no mercado, o Santos é uma ótima contratação. E aí acho que não tem por que ficar com o Diego Alves, né? Se chegou à conclusão de que o Diego Alves não tem mais condição de ser titular do Flamengo, é melhor não tê-lo, por tudo que a gente está vendo no elenco. Aí eu acho que é melhor você ter um jovem goleiro promissor como o Hugo, mas que para mim tá certo o Flamengo em buscar um outro nome, porque não está à altura de um time como o Flamengo, olhando para as posições que o Flamengo tem, para os jogadores em cada posição, o Hugo está abaixo em relação ao que tem o Flamengo, né, no seu ataque, no meio do seu campo, na sua defesa. A gente viu, as 5 contratações são contratações, de bom nível. Sim. Então, o Flamengo mais forte ainda do que era o da temporada passada. E acho que essa discussão sobre a maior contratação, a do Santos, pelo momento que vive o Flamengo, talvez seja a de maior necessidade, aquela que o Flamengo mais precisava fazer. E a do Pablo também, porque agora a gente está falando de um Flamengo que joga com 3 zagueiros. E tem Rodrigo Caio... E o Rodrigo Caio nunca... E mesmo que tivesse, né? Sem eu acho previsão que de volta. Quem joga com 3 zagueiros precisa ter pelo menos 5 de bom nível. Então a contratação do Pablo... O Santos tem também... 32 anos, o Diego Alves vai fazer 37 em junho. Mas o Fábio tem 40. O Santos com 32 assim, goleiro pode jogar Isso não é uma conta assim que é igual para todo Mas mundo. o Diego acho que tem mercado no futebol brasileiro. não tenha dúvida. Claro. Não tenha dúvida, tem mercado, sim. mercado. Agora, minha gente, vamos falar do jogo de amanhã no Maracanã. A situação do Flamengo, ela é idêntica à do Palmeiras. O Flamengo precisa fazer 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis e vencer por no mínimo 3 gols para ser tetracampeão carioca. As possibilidades do Flamengo no jogo de amanhã, Pascoal. Da mesma forma que eu encaro a situação do Palmeiras contra o São Paulo, do São Paulo contra o Palmeiras, né? E ainda o time do Fluminense vai jogar no Maracanã. Sim. Né? Então, talvez com um pouco mais de torcida do Fluminense, né? Que os torcedores entendam melhor, né? Porque os torcedores também foram surpreendidos pelo time. A divisão é a seguinte: setor sul, atrás do gol, torcida do Fluminense. O setor sul é aquele da direita. Isso, atrás do gol aqui. Setor norte, torcida do Flamengo. E no meio, dos 2 lados, torcida mista. Ali estarão os torcedores misturados. Então, também penso que mudou de mão a possibilidade de título no Rio de Janeiro. Mudou de mão. Está na mão do Fluminense. Como o Fluminense também tinha na mão a classificação para a Libertadores da América e acabou desperdiçando, né? Tinha um placar excelente e acabou desperdiçando. Mas foi bem dominado naquele jogo. Foi bem dominado, muito dominado pelo adversário. Isso o Flamengo não conseguiu fazer. E outra coisa, o Flamengo, você vai dizer assim, o Flamengo
o Calçade falou uma coisa, esqueça o time de 19, Esquece, não existe esquece. mais. Bote uma pedra. O torcedor do Flamengo tinha que botar uma pedra em cima daquilo. Foi espetacular. Foram 4 meses. Ô, Pascoal, eu vou falar a brilhantes. verdade, a gente não ajuda também, viu? Para o Flamengo esquecer o time de 2019. Quem volta e meia aqui, a gente Não, mas traz a gente tem que botar. o Você time tem razão. do Jorge Jesus, Eu preciso fazer a ressalva. Até porque o JJ veio passar o carnaval no Brasil, né? É que aquele time de 19 acabou virando a referência. Em 4 né? meses, né? Foi um espetáculo. E como É ele que foi se embora... não tivesse mudado os jogadores, eu acho que se tivessem mudado os jogadores, talvez não houvesse mais essa referência. O problema é que quando você mantém todo mundo... E o treinador vai embora, você fala, é por causa... É ele isso foi aí. embora. Os caras estão ali, esses caras... Tudo bem, já são caras que 3 anos mais velhos, mas os caras estão ali. Por que que ele não Mas o repete? futebol brasileiro, só quem presta atenção nisso somos nós. Tanto porque você está cheio de história de jogador que 10 anos depois volta e o torcedor trata ele como Espera a o mesmo, mesma coisa. como o mesmo jogador. Mesmo jogador, depois de 10 anos, não é mais. Então, esse Flamengo, como o treinador foi embora, a ideia de que aquele time é só juntar e não atrapalhar, que eles vão jogar a mesma coisa. varinha mágica, né? Varinha mágica. Não é assim que funciona. Tem aquela coisa chata que eu sempre digo no futebol, chama adversário. Adversário te interfere muito na sua vida. E o seguinte, os adversários são outros. Outros, você tem Atlético Mineiro, você tem Palmeiras, o Flamengo não perdeu. O Flamengo perdeu a final da Libertadores por uma condição física e inferior também. Mas a tática era superior à do Palmeiras. Sim. A mental era superior à do Palmeiras. Palmeiras, tecnicamente, talvez não fosse. Com o Flamengo todo 100%. Mas o Palmeiras se apresentou para a final com algumas vantagens. Então, essa ideia de que eu perdi porque estava machucado, tal, não é assim. Então, é outro Flamengo. E o Paulo Souza, ele identificou isso e ele também tratou de rodar. Quero rodar para conhecer. A decepção é que no dia da final você tinha que ter um time... Você tinha que apresentar a tua grande força. Ele botou uma E formação diferente, né? No dia da final, você não apresentou. É. Você rodou, Podia rodou, até rodou, ser rodou. diferente, contanto que rendesse. Rendesse. Porque assim, a gente defendeu o estadual inteiro ele fazer todas as mudanças Que de é pra testes fazer. que quisesse. Só que aí chega um momento que precisa render e, de fato, o time deixou a desejar. E eu estou de acordo com o Pascoal em relação à mudança de favoritismo, mas eu acho, aí eu estou olhando para o adversário, tá? Nessa comparação que a gente fez com o São Paulo, eu acho que o São Paulo é um time mais confiável do que o Fluminense hoje. Então é aquela coisa, se o Flamengo faz um gol logo, e assim, é um time com jogadores de altíssima capacidade técnica, altíssima capacidade individual. Então, você tem nesse caso a diferença da torcida, o estádio deve estar mais dividido, a gente não sabe exatamente com qual. Claro que isso de alguma maneira pesa também, mas não sei, talvez eu veja um pouco mais de possibilidade de reversão do Flamengo do que o Flamengo Palmeiras. em relação ao Palmeiras por causa do adversário. Até acho que o Palmeiras hoje joga mais do que o Flamengo coletivamente, mas acho que pelo adversário eu vejo uma possibilidade talvez maior de reversão nesse jogo. Concordam? Vocês acham que a chance do Flamengo é maior que a do Palmeiras? Eu entendo que sim. E embora o Abel às vezes não fale isso claramente, e quando ele mexe na escalação, ele atua para resolver os problemas que o time apresenta. Então, quando veio o Paulo Henrique Ganso para esse jogo, é um time que precisa ter uma conexão um pouco mais longa. Ele precisa avançar, sair daqui de trás e chegar ali. E o Paulo Henrique Ganso, ele não tem a mobilidade, a intensidade, mas ele dá um giro e ele enxerga e ele tem o passe. Então, se você deixar ele tranquilão para jogar, ele vai colocar os jogadores de frente numa situação mais favorável do que aquele Fluminense que a gente viu. Fluminense que veio com 3 zagueiros, veio com Felipe Melo, vem com Iago e André, e aí entra o Paulo Henrique Ganso numa vaga de um jogador mais adiantado. Mas o Flamengo tem uma série, o Abel já até comunicou isso, né? O Abel vai com a mesma fórmula. Mas o Flamengo tem são infinitas possibilidades de armar um time. Ele pode armar até o time, se ele quiser. Esqueceu tudo que ele fez. Colocar um time dentro de uma zona de conforto de cada um ali, que já jogou. Pode jogar com 3 zagueiros, pode voltar com o André, se quiser. Se ele quiser, não vem com o Marinho, mas o Bruno Henrique pode jogar. Vai com Pedro e Gabigol. Não terá Vitinho, que se machucou no primeiro jogo, está fora da final. As possibilidades são Agora, seria imensas. estranho, né?
ele abrir mão de tudo que ele fez. Exatamente, abrir mão de tudo e falar, não, agora chegou a hora de... Mas eu acho que é o seguinte, às vezes... Acho que ele não fará, tá? Às vezes dá um passinho para trás, não significa que você está fracassando. Significa Se você ganhar, né, Pascoal? Você pode ajeitar o corpo para dar um passo maior. Então, eu acho que está na mão do Paulo, também. Na mão do Paulo. Agora, você falou que tem lá um negócio de ingresia no vestiário. Porque é o seguinte, as informações que vêm do Flamengo é que o Diego Alves, o Diego Ribas, jogadores com uma liderança muito forte no elenco, eles estão perdendo espaço, né? E isso tem gerado um mal-estar dentro do grupo. Então, uma parte do grupo não tem afinidade com o Paulo Souza e há um conflito de ideias. Isso fica muito claro, até porque o Paulo Souza está comprando essa briga, ele quer mudar o time. Porque, de repente, o dirigente, se não atuar nessa hora, ele não é que ele perde o elenco. Sim. Aí vai perder o elenco e vai perder o treinador. Né? Porque se os caras virarem a cara para o treinador, e o Paulo Souza, todo mundo sabe que ele é um cara que tem uma personalidade... Né? Sim. O Zé Elias, que jogou com ele lá na Inter, sempre fala isso pra gente. E ele não economiza palavra para falar com ninguém. Não. Tanto que ele não economiza palavra na entrevista coletiva. Ele fala, ele é direto. Sim. Né? Todas as entrevistas que eu ouvi do Paulo Souza no Campeonato Carioca, ele disse que o time ainda não conseguiu ter receber a mensagem e aplicar dentro de campo. Exatamente. Que tem algum problema cognitivo. E fala dos processos, que eles não perceberam ainda, não entenderam. Ele não fala isso? Ele fala. Ele dos processos. Eles não assimilaram... Processo de compreensão dos processos. E eu acho que isso também deixa o cara um pouquinho chateado. Lá se vão 80 dias de trabalho. Essa informação do João, é o seguinte, quando você vê com a intensidade que um treinador europeu exige para a equipe, talvez ele entenda que não dá para usar em todos os momentos. Quando o goleiro já está numa fase de saída, vem um goleiro novo. Quem está com a faixa de idade um pouquinho mais alta, abraça o problema do companheiro, porque vai ser o dele amanhã. Opa, peraí, o corte está começando por aqui, amanhã sou eu. Opa, só que também tem o outro lado, né? Dos que não estão nessa fase, fala assim, beleza, vamos jogar. Tô dentro. E aí, é uma questão de rendimento, né? Rendeu. Não é... Mas é que o Flamengo não tá jogando. Não tá rendendo. O Flamengo não tá... o Flamengo não... Gente... Tá travado, né? É o Flamengo. Vamos falar a real. É o Flamengo? Não. O torcedor tá vendo o Flamengo jogar? Tem potencial para jogar. Claro, o potencial do Flamengo é muito maior. E as mudanças impactaram um pouquinho no Gabigol. Sabe o que você falou aqui agora? Você enumerou aí todas as posições do time do Flamengo com possibilidades de alteração. Todas as posições. Todas. Você pode melhorar a lateral esquerda, você pode melhorar a lateral direita. Centroavance. Centroavante, você pode botar com 2, pode botar com 1. Você pode melhorar o lado do campo. Ter frequência pelo lado do campo, você pode ter inteligência. Né? Essa é uma coisa assim, eu entendo que quando o técnico vai fazer uma mudança tão radical como a que ele fez, ele precisa insistir. Ele precisa repetir. Encontrar o cara para fazer aquilo que ele quer, assim, Jean. talvez ele não tenha feito, talvez tenha faltado nesses 2 meses e meio e tal, buscar um pouco as alternativas, né? Eu não sei, eu acho que é um dilema, não é fácil dizer, ele devia ter testado, porque também, se ele não gastar o tempo ele testou todo mundo. Não, ele testou todo mundo, mas assim, quando ele abriu mão dos 3 zagueiros, por exemplo? Nenhum momento. Mas, então, isso gera uma mudança de conceitual no Flamengo que alguns vão ter dificuldade. Porque é o seguinte, como é que era o Flamengo? Usar o Flamengo de JJ de outros. Everton aqui, o Bruno mais aberto, às vezes a Arrascaeta lá de esquerda, mas você tinha uma ocupação das laterais que é totalmente diferente de hoje. Então vem o Ayrton Lucas para jogar, corredor para ele. Lá direito, corredor é do outro lateral. Estou com 3 zagueiros. Então laterais no corredor, 3 zagueiros, 2 volantes. Os outros não vão ficar no caminho dos laterais. Os outros jogam agrupados. Arrascaeta, com o pé nas costas. Gabigol também consegue se adaptar. O Pedro é o ponto final desse time que está agrupado. Bruno Henrique sempre jogou na área, entrando na área. Tá, Marinho. O Marinho é o jogador da beirada para dentro, O Marinho, por dentro, ele vai ter que aprender a jogar um jogo talvez que ele não tenha jogado ainda. Que é um jogo mais curto, de associação, Então, tem jogador que
estou usando o Marinho como exemplo de dificuldade de aprendizado pela mudança do sistema. E pode passar por outros. Agora, vamos lá. O resultado pesa muito na sequência de qualquer trabalho no futebol. E agora a sirene no palpite. Vai ter dia que gente vai se esconder embaixo da mesa por causa dessa sirene aí. Por aqui tá todo mundo Dependendo de quem estiver sentado aqui. Tocou a sirene. Pascoal, quem vai ser o campeão carioca de 2022? Fluminense. Fluminense. Jean Oddi. Mantendo a lógica, né, Fluminense. Fluminense. Fluminense não é para ganhar dinheiro, né? Então, naquela coisa que você apostar no que tem menos chance. E não tem print, não tem print. Não, ninguém lembra. Ninguém lembra. Por exemplo, o único que botou primeiro jogo, final da Copa do Nordeste, linha de passe 1-1, eu, o resto errou. Entendeu? Mas ninguém lembra nessa hora. Então você está em boa fase. Quem vai ser o campeão carioca? Vai ser o Fluminense. Vai ser o Fluminense. O meu palpite é o seguinte... Uma convicção desse tamanho aqui, zero. Emoções também na final do Rio, como na final de São Paulo. Sei. Você vai falar que vai ser... E o mesmo placar. O mesmo placar. 3-1 Flamengo. Eu sabia, rapaz. 3-1 Flamengo. Eu não sei porque eu sabia. Pênaltis. Posso falar uma coisa? E o Flamengo tetracampeão carioca nos pênaltis. É o meu palpite. Emoções no final de semana. Você é debochado. É debochado. 3-1 Flamengo, Flamengo campeão no Rio. 3-1 Palmeiras nos pênaltis, também campeão em São Paulo. São os meus palpites e, vamos embora depois.